Fala galerinha, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus venha abençoar cada um. Vamos falar mais um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui em Tiago, capítulo 1, o verso 22, só o 22, e aí do decorrer nós vamos falar a respeito do 23 e 24, que explica muito bem o verso 22, amém? Vamos ao texto que diz, Tiago capítulo 1, verso 22, e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Seja cumpridor da palavra. É o que a palavra de Deus está falando. A gente tem aqui como Mateus 7, 21 como texto básico para a gente nos aprofundar, porque diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios. Aqui é só para a gente entender, né? E o texto continua falando a respeito da avareza. Aqui em Tiago fala que é para a gente ser cumpridor da palavra de Deus. O que é ser cumpridor da palavra de Deus? É a gente fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Ser cumpridor da palavra de Deus é a gente viver o propósito de Deus e não o nosso propósito. Às vezes a gente acha que é para a gente ser cumpridor da palavra de Deus, a gente tem que viver do nosso querer, da nossa forma, do jeito que a gente acha agradável. Só que não. Para a gente ser cumpridor da palavra de Deus, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Não matar, não adulterar, não falar falsos testemunhos e assim diante. Amar unicamente a Deus e mais ninguém. Amar o próximo como a ti mesmo. Esses são alguns dos mandamentos que Cristo nos manda. Isso é ser cumpridor da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não só ouvintes, porque talvez você ouve coisas que você acha que é da Bíblia e não é da Bíblia porque você só ouviu e você não leu. É o que tem acontecido muito hoje em dia, que o povo talvez tenha pegado, ouvido e não tem conferido na palavra de Deus e tem sido enganado demais. Uma frase muito interessante que o povo muito fala, mas que não está na Bíblia, é que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E muitos ainda dizem que está na Bíblia. Não está na Bíblia isso. A própria palavra de Deus fala que eles sabem até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, mas que não que cai uma árvore sem a permissão dele. Todos nós sabemos do poder infinito de Deus, todos nós sabemos que se Deus quiser cai, se Deus não quiser não cai, mas não está na Bíblia. Isso é uma frase aleatória que nós dizemos. Porque o verso 23 e 24, para complementar o 22, diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Então assim é aqueles que não cumprem a palavra de Deus. É como um homem que vai à frente ao seu espelho e logo esquece a sua aparência natural. Logo esquece de como ele está, de como ele saiu vestido, de como ele penteou o cabelo e assim diante. Assim é aquele que não pratica a palavra de Deus. O 23 diz assim, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, se você é ouvinte da palavra e não cumpridor da palavra, você é insensato. Você é aquele homem natural que olha ao espelho e assim que sai, logo esquece a sua aparência. Então não basta a gente ser só ouvinte, mas sim cumpridor da palavra de Deus. Se a gente cumpre a palavra de Deus, isso quer dizer que a gente não é um homem insensato. E assim a gente é um homem sábio que a Bíblia tanto alerta para que a gente seja. Porque o 22 ainda diz assim, enganando-vos com falsos discursos. A gente nos engana com falsos discursos porque não conhece a palavra de Deus. Amém? Quem puder, curte, compartilhe, me ajuda a crescer no canal. E que Deus possa cuidar, guardar, abençoar cada um, iluminar os passos de cada um. E aqui fica registrado Tiago, capítulo 1, verso 22. Amém? Que Deus abençoe.